Quando o meu irmão entrou nas drogas, foi um choque muito grande para mim. Às vezes a gente ouve pessoas falar que a minha casa é um pedacinho do céu. Em casa era o contrário. Era como se fosse um pedaço do inferno. Um dia, depois de discutir com a minha mãe, discutir feio com ela, eu fui para a rua e falei: olha, hoje eu vou destruir a minha vida, eu vou acabar com a minha vida. E aí eu procurei um grupo de pessoas que estava numa passarela. Eles estavam ali usando drogas, fumando maconha, outro fumando crack. Eu entrei lá e falei: olha, eu quero participar com vocês, eu quero ser igual vocês, eu quero fazer o que vocês estão fazendo. Eu que brigava com meu irmão por causa disso, eu comecei a fazer a mesma coisa que ele estava fazendo e muitas vezes até pior. Eu me recordo de uma situação em que a gente estava tomando um café da manhã. Eu peguei uma faca, peguei o pão para cortar ali, e ali começou uma discussão, eu com um outro irmão. E eu me lembro que eu fui para cima dele, eu estava com a faca do pão na mão, eu fui para cima dele para tentar matar, para tentar acertar. Eu queria de alguma forma extravasar aquele ódio que estava dentro de mim. Ninguém me entendia, ninguém me compreendia. E eu queria de alguma forma chamar a atenção. Eu tinha como um desejo dentro de mim, um dia eu apagar alguém. Na linguagem lá de fora, eu falei: uma hora eu vou matar alguém, eu vou apagar alguém, eu vou tirar a vida de alguém. E aí todo mundo vai me conhecer, todo mundo vai saber quem eu sou, todo mundo vai saber que eu não sou mais um, eu não sou inferior a ninguém, todo mundo vai saber a minha história. Esse mesmo irmão que usava drogas, que passava dias na rua, assim como eu, ele ele chegou na igreja. E aí, com o passar do tempo, a vida dele foi mudando. Mas eu não queria enxergar isso. E ele trazia o convite para mim chegar até a igreja, e eu não aceitava, eu recusava aquilo. Eu usava aquele ódio que eu tinha na época que ele usava drogas para não aceitar ou não reconhecer que ele tinha revisto os seus conceitos, que ele tinha chegado até a igreja, que a vida dele estava mudando. E eu resisti, mas essa mudança que ele teve vindo para a Igreja Universal, com o tempo me chamou a atenção. Eu queria entender o que que fizeram com ele. Eu falei: meu, se a vida dele teve jeito, se ele teve solução, se teve solução para ele, então eu quero ver eles fazer a mesma coisa comigo. Eu tive um momento de lucidez, graças a Deus. Passou acho que uma semana, 10 dias depois, eu tive esse momento, e o que eu pensei assim: por que que eu estou resistindo tanto? Se eu estou sofrendo, se eu estou precisando, por que esse orgulho dentro de mim? Por que esse preconceito? Por que que eu vou resistir a mudar de vida se eu estou sofrendo? O que que eu tenho a perder? E passado esse tempo de uma semana ou 10 dias, eu estava dentro da Igreja Universal. Eu tinha o hábito de andar todo de preto, eh, me vestia de uma forma, num estilo gótico, no estilo punk, e eu achei que eu ia chegar na igreja e ia ser discriminado. Muito pelo contrário, eu fui muito bem recebido, eu fui acolhido, a minha mente se abriu. Eu entendi que Deus ele podia mudar a minha vida, ele podia tirar aquela situação, ele podia tirar aquele vício. Eu me lembro que a primeira noite eu dormi uma noite inteira, uma noite completa, não precisei de nada, de drogas, nem de remédio, nem de nada para mim poder dormir. Daquele dia eu tomei uma decisão, falei: a partir de hoje eu não fumo mais, eu não vou colocar mais drogas na no meu corpo, não vou beber. E através daquela decisão, eu cortei tudo. Eu abandonei aquele estilo de vida.
Da mesma forma como eu fui radical para entrar, eu fui radical para sair. Contudo, eu estava enganado. Eu achei que, porque eu consegui uma noite de sono, me livrar das drogas, de complexo, era tudo. Mas eu percebi que Deus, na verdade, ele queria entrar dentro de mim. Deus é espírito. E eu entendi que para mim chegar até ele, eu tinha que andar em espírito. Então eu me desliguei daquela velha vida. Então eu comecei a fazer aquilo que agrada a ele, que santifica ele. Comecei a andar em santidade. Então eu passava o tempo todo, mesmo que eu estava trabalhando, o meu pensamento estava em Deus, porque eu queria conhecer, eu queria receber. Uma quarta-feira eu durante o dia eu já falava com ele assim, eu falava: "Meu Deus, se hoje o senhor não descer, eu vou subir, mas eu não aceito ficar aqui e não te conhecer. Eu quero te conhecer, eu quero que o senhor entre dentro de mim. Eu já larguei tudo, abandonei tudo. Eu não posso ficar vivendo nesse mundo sem te conhecer. Eu não posso ficar, vivendo só de ouvir falar do senhor, mas eu quero conhecer de fato, de verdade". E aí nesse dia eu fui para a reunião com o peito aberto, e aí o Espírito Santo veio nesse dia e aí tudo mudou. Esse dia foi um dia maravilhoso, um dia inesquecível. Eu tive um encontro com Deus. Então eu saí dali, eu queria abraçar, acabou a reunião, eu queria continuar buscando, eu queria abraçar as pessoas na rua, eu queria falar de Jesus para elas. Eh, eu queria, sabe, eu queria mais, eu queria dar mais, eu queria buscar mais. E não há maior riqueza do que isso, do ser humano ele conhecer a Deus, ele ter a presença dele dentro dele, ele ter o Espírito Santo dentro dele. A gente tem lutas, a gente tem dificuldades, a gente todos os dias é uma guerra, mas tem paz dentro de mim. A paz, a tranquilidade, que eu tenho certeza que ele está aqui, eu tenho certeza que ele mora dentro de mim. Para quem tinha, queria matar o irmão, hoje a gente se dá super bem, eu com todos os meus irmãos. E aquilo que era um pedaço do inferno no passado, dentro da minha casa, hoje eu sou casado, hoje eu tenho 2 filhos. Hoje eu digo que a minha casa é um pedaço do céu, é como se fosse o paraíso. Dali, depois de Deus, é claro, eu tiro força para lutar, força para vencer. Onde eu recarrego depois do altar as minhas energias é o meu próprio lar. Hoje eu tenho a minha empresa, nós acabamos de comprar um terreno onde vai ser a sede dela. Hoje eu consigo ir nos melhores lugares, nos melhores restaurantes. A gente faz viagens junto, eu, junto com meus filhos, a minha família. Mas tudo isso um dia vai acabar. Eu desprezo tudo isso. Um dia a minha esposa não vai estar mais aqui, os meus filhos não vão estar mais aqui, a minha empresa não vai mais existir, o meu carro vai enferrujar, tudo isso vai passar. Mas o que não vai passar é a certeza que eu tenho dentro de mim, que a hora que a minha alma desgrudar desse corpo, ela vai para o céu, ela vai com Deus, ela vai para aquilo que é eterno. E eu quero chamar a sua atenção para que você dê a atenção a isso, para aquilo que é eterno. Busque a sua salvação. Enquanto há vida, há tempo.